Sejam bem-vindos a mais um Que Pode na Obra. Hoje eu tô aqui com a Eliette Brito, empresária. Tem uma empresa de representação comercial, trabalha para várias empresas do setor. Gente chique, gente fina, tá bom? Tô aqui também com o Rafa, ele também é empresário do setor há mais de 20 anos, super experiente. E Caduzinho, gente, Cadu já é de casa, já é freguês aqui do Que Pode na Obra. Cadu, pra quem não conhece, acho difícil quem não te conhece, mas tudo bem. Tem gente que não conhece. Quem não conhece Cadu é o responsável pela L aqui no Rio de Janeiro. Então, se você precisar de alguma coisa da L e mora no Rio de Janeiro, é com ele que você tem que falar. Gente, muito prazer ter vocês aqui hoje. Obrigado por ter virem. Meus parceiros aí também. Como é que foi a viagem, gente? Esse pessoal é de São Paulo, tá, galera? Como é que foi a viagem? Vamos bem. Tranquilo? Tranquilo. Ai, que bom. Me conta um pouquinho da tua história, Rafa. Me fala aí como é que foi essa introdução. Como é que você caiu de paraquedas aqui nesse setor? Fala aí. Eu sou arquiteto, né? Então, na época de faculdade, eu comecei a estagiar numa empresa do litoral de São Paulo, São Vicente, Vetrosystem. E era uma empresa que fazia envidraçamento de sacadas. Já começou na relação, né? Porque envidraçamento de sacada não é qualquer um que faz, era não. dureza. E a empresa estava muito no começo, ainda era uma época da sacada muito... Ainda que quem fazia ia com as barras nas costas pros apartamentos e cortava e fazia tudo meio que na hora. Uhum. E aí a Vetro, na ocasião, a gente veio assim até com uma ideia, um conceito um pouco diferente. Então eu entrei na empresa, a empresa tinha o quê? 6 meses, ainda não tinha vendido pro mercado. Uhum. O dono, na ocasião, enquanto ele não aprovasse na casa dele, ele não ia liberar. Era um cara que tinha muita grana, de outro segmento, montou uma baita estrutura. E aí eu participei ali desde a primeira venda. E aí o nosso conceito era um pouco diferente que o mercado vinha trazendo. Eu acho que trouxe muita evolução para esse segmento, né, do fechando de varanda. Onde a ideia é... O cara vende, o cara mede, o cara projeta, ele produz e leva para montar, e não para produzir na varanda do cliente. Então, hoje, se você for ver o conceito de produzir na varanda do cliente, são pouquíssimos que fazem. Uhum. Então, foi você bem trabalhou, legal. já começou num negócio meio já difícil, né? Porque sacada, eu conheço muito vidraceiro aqui da região que foge, né, de sacada. Nossa, aí queima a cabeça. porque se ela não é bem projetada, não é bem instalada, ele casa com ela a vida inteira. Casa né? a vida Então, inteira. ele E assim, achou que ia quando eu ganhar saí, dinheiro, perdeu, né? Quando eu saí em 2009, em agosto de 2009, eu estava na instalação. Então eu comecei no comercial e saí cuidando da ponta, né? Instalação e entrega. Passou por todas as etapas Passei. ali. Pô, nós contabilizamos 5 mil metros de vidro instalado. Pra sacada é muita coisa. Muita sacada. É muita Fechou dor de muito cabeça. lugar, É muito cliente por mês. Então foi interessante na ocasião. E aí você saiu dessa empresa e abriu sua própria empresa ou teve mais história aí? Não, eu saí porque eu fiquei lá 7 anos. Aí se tinha uma certeza que eu tinha na minha vida é que eu não queria mais trabalhar com sacada, né? Mas aí não teve jeito de sair do mercado, eu continuei. Aí eu saí de lá, pouco tempo depois eu recebi um convite para ir para a Olga Collar. A Olga, ela, na ocasião, ela tinha uma divisão, né? Então a Olga Collar é uma extrusora, então ela faz extrusão de perfis, fabricação de perfis, pintura e anodização. Mas ela tinha um braço que fazia sacada para o cliente final. Uhum. E foi até algo que durou pouco tempo, eles viram que não foi uma estratégia boa, ou seja, acabaram que na ocasião começaram a se dispor com alguns clientes, né? Porque acabaram concorrendo com o cliente. Então foi uma divisão que durou pouco tempo, durou 9 meses. Uhum. Eu brinco assim, só deu tempo do neném nascer. Eu tenho o neném nascer e depois seguraram lá 5 anos de garantias e tudo mais. E aí eu fui cuidar saí da Vetro e fui cuidar desse negócio da Olga. Uhum. E aí até que chegou um momento, tinha muito problema, desmontamos, remontamos muita varanda. Porque assim, é um segmento que se tem um cara disponível é porque ele não conseguiu uma colocação. Então assim, tinha muita gente aprendendo lá. Uhum. Então desmontamos e remontamos muitas varandas. E aí chegou um momento que a empresa falou, olha, eu quero essa rentabilidade, quero esse percentual de problema, não quero isso, não quero... Eu falei, então não é fazendo esse produto.
E aí o mais engraçado é que aí eu mesmo propus, cara, então vamos parar de vender varanda. Então tá quase que falando, ó, fecha aí e vou ficar desempregado, né? Porque muitas vezes você acha que é aquela história que você tá ganhando e não tá, né, cara? Mas quando eu conversar com alguns amigos na rua, eu falo, mas você é louco, você cuida da divisão e falou pra encerrar a divisão. Eu falei, mas o que a empresa quer não tem o como. bom gestor faz, né? E eu Enxerga ia o falar isso macro. aí, isso é o mais importante, é o gestor saber a hora que ele tem que continuar ou não. tem que parar. Se ele ficar insistindo... Isso, não, e era assim, era um show de horror. Era um show de É. horror. E aí, na ocasião, a Olga, ela tinha já uma atuação Brasil, mas muito mais forte São Paulo e Rio. E quando a gente encerrou essa divisão, aí um dos donos virou pra mim, então faz o seguinte, você vai cuidar, na época a Olga fabricava kit box, cuida aqui do segmento kit box, da venda de material de sacada, que é o que eu conhecia muito bem, então pegava qualquer iniciante, conseguia explicar pro cara como é que mede, como é que não mede, como é que faz, como é que não faz, contar um pouco de história. E construção civil, tirando São Paulo e Rio, você fica com um pedacinho do Brasil que sobrou. Então, Só o restinho do Brasil. só o restinho. Pequeno, as pequenas. Aí, cara, aí eu viajei muito. Aí eu viajei imagino. demais. Nossa Senhora. Então, viajava o Brasil inteiro aí. Mas Então, vai pegando pegando essas experiência também em todo lugar, né? Cada lugar também tem um conceito, uma coisa diferente também. Não, e é Isso muito louco, importante, porque assim, né? quem fala assim, tudo é Brasil, é mentira. Não, são vários Pô, Brasis, o né? conceito do Sul é diferente do Sudeste, que do Nordeste, então, quando pega o Norte, então, é assustador. O reflexo Assim, o que é disso- diferente, é muito diferente. É assustador que, às vezes você fala assim, algo que tá tão no dia a dia aqui e parece que a informação não chega. É. E às vezes não dá nem para culpar a ponta lá, o vidraceiro, o serralheiro de não ofertar Justamente. ou isso, aquilo, porque não tem. E muitas vezes, se você não enxerga isso também, você acaba querendo forçar um produto ou uma forma de fazer esse produto, de aplicar esse produto num Que lugar não vai entrar no mercado. que é um produto excelente, mas naquele mercado Não é. faz Se sentido. você não tiver essa noção aí da dimensão do Brasil, Pô, né, eu tive absurdo de cliente pedir assim, olha, eu quero a barra para guarda-corpo. Beleza, qual acabamento? Isso no norte do país. Não, é só polido. Mas como só polido? Não, só dá uma polida e manda. Tá, mas e o tratamento, que é o que vai te dar a garantia, vai te dar cor, não vai corroer, não vai empretejar? Não. É polir, é assim que a gente faz aqui. E assim foi. E assim que eles querem. Né? É Mas a é demanda daquele maluquice, mercado. porque o alumínio com o tempo ele vai corroer, vai empretejar, vai... Vai Então, acabar tive as rápido. histórias... A gente vê isso lá na L também, porque atende o Brasil inteiro, né? E até, às vezes, na América do Sul, fora do país também. São conceitos diferentes Muito. e Cada você, mercado, às vezes, quer impor, não dá. E aí acaba, além de ser, assim, diferente, acaba sendo também difícil, porque você não agrada a todo mundo. Você não consegue ter produto em todo lugar, né? Mas se você já tiver esse conhecimento, pelo menos você erra menos, Mas né? o pior, Cadu, é que tá errado. E você tá falando pro cara assim, não, mas tá errado, vai dar problema. O cara, não, mas é isso. Porque É, tem que é mudar isso a base, aqui. né? Tem que começar a fazer trabalho de base pra mudar, né? Como eles aprenderam, né? Eu falo sempre que é cultura. Eu, por exemplo, eu acho, vocês estão ainda além, que estão falando do Brasil inteiro. Eu acho que ainda São Paulo, ou só Rio de Janeiro, muda bastante. Capital do interior. Sim. Muda bastante. Eu ia Tem- tocar até nesse ponto, você tem razão. E tem vezes isso que aí. muda, até eu falei hoje com um cliente, eu tava na reunião antes de vir pra cá, que ele falou, que produto que eu tenho que usar aqui na empresa, que ele tá abrindo uma distribuidora nova. Aí eu falei assim, mesmo que é São Paulo, se você abrir ele tá com a opção em Diadema, vai ser um produto. Se abrir em Osasco, que é a segunda opção, essa é a segunda opção de loja, né? É outro produto. Então, assim, é bom você sempre entender a região que você Acho vai que até abrir no uma Rio aqui, empresa, né? né? Aqui é a mesma São, coisa aqui. são os micromercados dentro dos Uma mercados. baixada é Sim, diferente de um sim. centro, que é diferente de uma zona Eu falo, sul, aqui né? é zona leste, zona sul, né? Zona norte muda bastante. Imagina, aí vai pro interior. Interior de São Paulo muda bastante. Rio de Janeiro, capital, uma coisa. Interior muda. Imagina estado. Um né? reflexo Estado. muito forte disso que a gente vê no nosso setor é até as espessuras e os tamanhos dos Sim, padrões e tal. Sim. Lá no Espírito Santo é comum você ver box de 6 6 milímetros. milímetros. Fechamento de sacada de 6 também é comum Lá pro Nordeste acho que é mais 10, né? A galera gosta de mais espesso. Então, assim, você vê essas sazonalidades dentro das regiões, você olha e fala assim, é Brasil. Mano, Não é. não é. Mas- Nem quem mora aqui consegue entender, Entende. porque é louco, né? Sim. E também não tem muito do que tá certo e do que tá errado, né? Não. Claro, se não tiver fora de especificação, Nem de tudo, norma, vambora. são costumes, né? Você não, é Eu difícil falo às que é vezes sempre mudar,
mudar, né? cultura, né? Se estiver dentro de norma, de norma. especificação, tá Sim. certo, não adianta, né? Sim. Verdade, verdade. Mas eu acho que até informação que não chega. Eu já vivenciei algumas coisas que é Também, norma. também. Lembra uns anos Aí sim, atrás. aí já é uma Norma, falha por exemplo, mesmo. guarda-corpo. Norma. Então tá lá o guarda-corpo, é vidro laminado, na frente do montante você tem que passar um silicone, isso, aquilo. Se você falar pro cara, mas precisa? Eu nunca coloquei. Eu falei, mas lógico que precisa. Aí você vai explicar os porquês, tá? Então tá bom. Aí a pessoa começa a aplicar. Você é doido, é norma. A gente até discutiu isso outro dia aqui, né, no podcast aqui também, sobre isso, né? Falta formação profissional de base, né? Sim. Aliás, formação profissional falta, não é nem de base, eu diria que é De casa. primária, de casa, de começar, porque não existe, né? Sim. Hoje você até consegue fazer alguns cursos, algumas coisas, né? Sim. Que a gente patrocina também e que tem professores por aí. Mas não é nada, assim, que nem a gente tá falando, homologado, tudo isso aí. Sim, Falta totalmente, né? sim. Falta um pouco mais de noção. E eu te falo, eu como na faculdade de arquitetura lá, você não tem a menor noção. O que você aprende lá? O que é uma janelinha? Você faz 3 risquinhos e fala, bom, isso aqui é uma janela. Faz o outro risquinho, bota um tracejadinho, aqui é a porta. Então, assim, a galera sai, quem teria que especificar também sai muito cru da... A porta tá ali, mas o que a gente vai... Como a gente fecha essa É o que porta? nós estamos até falando, sabe que vai entrar luz. Agora o que vai ali... Sim, foi outra coisa que também teve um comentário na reunião, porque o pessoal não é do segmento, né? Ele dá treinamento e tal, e o outro não, o outro é só investidor. Aí eu tava falando pra ele, assim, o bom que hoje as fábricas como a Hélio, a Olga Color, né, Ideia Glass, Clarks, ela investe muito no treinamento pros vidraceiros, serralheiros. Sim. Então, assim, hoje tem isso, mas antes não tinha esses treinamentos. Não tinha isso. E assim, hoje tá todo mundo, tipo, né, a Olga, a Ellie, a Ideia Glass e outras também, e outras, tá? Sempre Deixa eu ali fazer dando meu jabá, né? vou pegar esse gancho aí e vou fazer meu jabá. O próprio podcast é uma maneira que nós, como distribuidores, entendemos uma ferramenta mesmo para poder levar esse conhecimento, né? Nós hoje somos distribuidoras, mas tem aqui a L, que é uma fabricante, tem a Sebras, que é uma fabricante, tem a Mais Fix, que é uma recicladora de vidro. Então, assim, o setor entende a necessidade de criar ferramentas que vão atingir o vidraceiro para que ele se especialize. Mas existe também um movimento contrário a isso, que é o vidraceiro entender que ele precisa ir vir buscar. Sim. Né? Porque a gente também não pode abrir a cabeça bater lá e falar, e obrigar obrigada, nada. tem que... E mesmo como Aqui até o o momento da falou, curiosidade, né? Exato. Aqui é um momento de despertar algumas curiosidades. Exato. mas mesmo assim a gente tá falando ainda de treinamento. Sim. De alguma, não estamos falando nem de formação, né? Eu falei, eu acho que a gente tem que sempre insistir, que já é um começo Já é um ter esse começo, treinamento, né? ter essa boa vontade, ter essa disposição na gente, Sim. de vocês, e de alguns professores também. Mas a gente tem que sempre insistir que a gente tem que começar a pensar em formação. Sim, Aí a gente vai começar Na a ter base, né? obras Concordo. melhores, especificação melhor, informação mesmo. informação. Se o mercado ficar mais exigente, isso também já ajuda, né? Sim. Que aí você obriga até o profissional a de se fato especializar. buscar mais. E eu mais acho que opções hoje, no com estudo. internet, cada um vai buscando, com o Google, o senhor Google ali, a pessoa começa a ter um pouco Sim. mais de exigência, porque ela começa O a conhecer próprio um pouco cliente mais. final, ele O tá mais, cliente né, começa a entender um pouco mais, né, do que ele pode querer ali, né? Mas eu vou além dessa formação aí. Porque assim, Caduzinho, ó, quando você passa mal, você quer um médico. Você se preocupa se esse médico é formado? Com Claro. certeza. Sim. Né? Ele não tá nem empregado se ele não for formado. Se ele tiver, mano, é um problema certo. Sim. Quando a gente passar a ter uma formação pro vidraceiro, pro serralheiro, vai partir do consumidor final falar, putz, eu preciso de um cara que vai fazer a esquadria aqui de casa. Esse cara é formado? Justamente. Sim. Olha o peso disso. Sim. Todo mundo sai ganhando. A dona de casa porque vai acabar tendo produtos de qualidade. O vidraceiro porque vai poder agregar valor e diferencial dentro do trabalho dele. As instituições de ensino porque vão lucrar, vão fazer outro Justamente, curso. E o setor como um todo vai começar a balizar o vidraceiro, o serralheiro, serviço de uma forma mais altruísta do que é hoje. Porque como o crescimento dos caras é muito orgânico no dia a dia e tal, prática. a gente acaba balizando por baixo, aí vem a discussão que a gente estava ali fora. Sim. Você é um cara que trabalha com o setor de alto padrão, o Caduzinho é um cara que atende ali a galera C, D,
A também, né? Caduzinho, Também, Maxi, que caixa, tá começando aí. mas a grande média, né? de média, É de B pra baixo. o Rafael já, um pessoal mais um padrão melhor aí. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tá falando, cabe pra você, tem lugar pra todo mundo. Sempre que melhora, vai melhorando Não, em e todo, eu acho né? que tem que, é o que também nós estamos falando ali, tem que ter aí para você atender o público de A a Z. O importante é que esse público fique mais exigente, quem está oferecendo também conheça, pegue mais opções, porque não é porque o mesmo kit, ele pode ser aplicado de várias formas. Sim. Né? De uma forma que é muito rápida, o vidraceiro vai pegar ali, pega um tubo de silicone, um kit, 2 vidros e vai montar. 15 box no dia. 15 box no dia, vai ter um ganho menor e vai ser no volume, ou esse mesmo kit, ele vai pedir um vidro já numa especificação em engenharia, vai fazer uma montagem XYZ, vai até o teto, vai comprar um complemento, um Puxador cavalão, um mais cavalinho, um elegante. puxador, vai usar ali um baguetezinho lá um camaleãozinho que dá um acabamentinho mais legal, tal, pronto. Aí ele já, em vez de ganhar os R$100 no box, vai ganhar um pouquinho Mas mais. eu tava até discutindo ali que você mesmo faz isso, né? Exato. Que você ganha muita obra, que é até legal você falar isso aí também, que tem a ver com todo o público, desde o alto e do baixo. Você ganha muita obra explicando o que você está usando, o benefício daquilo. Exato. Não é isso? Não é concorrendo em valor, né? Você ganha obra... Não, não é tendo concorrendo em informação, preço, informação, passando valor, Não é né, só por aquilo. Você ganha até mais, né? Exato. Você Sim. sabendo... Sim. Não, e aí vem um ponto que assim, é o mesmo kit. Né? Vou pegar lá o kit quadradinho, não sei o que eu posso aplicar ele de uma forma que eu vou ganhar pouquinho, ou eu vou agregar ali valor àquele kit e vou ganhar um pouquinho mais. É a mesma coisa. No mesmo kit. Trabalham mesmo. É um pouquinho mais de vidro, um perfilzinho complementar e tá Cara, resolvido. Atendendo o cliente no que ele precisa, né? Sim. O cliente quer Exato. um box. Aí o que você vai oferecer pro cliente, ele quer um box. Isso aí. Aí quem eu falo que quem tem que escolher sempre é o vidraceiro, que ele vai escolher oferecer pro cliente. E o cliente escolher o que ele quer que eu É o quer cliente comprar, que né? determina o que quer comprar, Isso, né? então- Só que você tem que dar opções pro Opções cara. pra ele. Exato. Porque às vezes né? ele nem ele sabe o que ele quer comprar. Ele não sabe, ele É sabe que ele engraçado, quer às fechar vezes ali. Eu quero um box. Isso. Aí o vidraceiro Eu quero que tem não molhe, ver- né? Sim, pisar o teto, ele tem que chegar com opções, né? Sim. E deixar o cliente escolher, porque muitas vezes a gente falou ali fora, né? O vidraceiro, ele não dá a opção do cliente escolher. Justamente. Né? Então ele fala, eu quero um box. Então, assim, o que você tem de box? Então oferece o piso ao teto, né? Esse vidro, esse puxador e deixa o cliente escolher. Sim. Aí, quero uma janela, quero um fechamento, Ele não sabe né? nem qual é a expectativa daquele consumidor, né? Sim, Ele já oferece o que ele conhece, né? Porque ele não tem, às vezes, muito E pode falar, e na verdade também não tem nada de errado o cara fazer isso. Às vezes o negócio dele é esse. Aqui, ó, só faço isso. E aí vai ter o público para isso. Mas eu acho que assim, a chance do cara, do vidraceiro se diferenciar um pouco, buscar conhecimento, E senão ele não aplicar decola às vezes também, o mesmo né? produto Tá de outras sempre formas. naquele Exato. jeito lá, não vai decolar nunca, né? Não, o legal desse papo aqui é que, assim, a gente tá tendo a visão da fábrica, a do distribuidor e do cara que tá na obra. Que tá na obra. Porque às vezes a gente escuta falar, mas é fácil pra você falar porque você não tá na obra. Senhoras e senhores, Rafael obra. aqui. Tem um exemplo aqui Né? de quem faz a obra. Exato. E eu Não, acho e que às vezes até- você foca até- mais energia, porque assim, pô, pra que eu vou vender um boxzinho, ganhar meus R$150, de repente eu posso vender menos box no mês mais, e ganhar ali, em vez de ter que fazer um box todo dia, eu faço um box por semana que vai me dar, às vezes, a rentabilidade maior. Justamente. E a própria Eliette também, que ela vende para o distribuidor também. Às vezes a gente tem sim. uma resistência do próprio distribuidor. Do próprio não tem? distribuidor. E às ele vezes- fala que não cabe ele esse fala produto, que não cabe, né? ninguém procura, E às vezes né? essa é a E depois dificuldade do passa um vidraceiro. tempo, começa a Sim. pedir, ele começa a Aí mas come- ele também não estimula antes, Sim, né? sim. Muitas vezes, não todos. Não mas- todos, não, aqui né, Cara, tem... Você quer falar? Não, muitas vezes a dificuldade do vidraceiro é essa, né? Sim, porque também o distribuidor. Na Ideia Glass, assim, que eu tô há 6 anos representando a Ideia Glass, né? Ela sempre investiu muito em treinamento pro vidraceiro, né? E aí ela começou a investir na equipe também do distribuidor, pro distribuidor também oferecer pro vidraceiro. Isso. Aí, Cadeia, mas né? assim, a resistência é muito grande, porque a Ideia Glass, ele não trabalha com médio e alto padrão, né? Então é um produto mais caro. E aí o pessoal sempre resistiu. Mas antes do vidraceiro ter essa resistência, o distribuidor
Eu já ouvi isso, de chegar não, aqui não vende. O pessoal só quer preço. Justamente. Ele também não deu oportunidade. Ele já começa a bloquear ali, de começar a melhorar, da melhora, né? De dar melhora. Sim. Então, a ideia Glass falava assim, gente, vamos continuar fazendo os treinamentos, né? Porque, assim, se de cada, vamos colocar, 20 clientes, 2 acreditar no produto, querer oferecer, falar, olha, esse aqui é esse box, tal, quanto que chegar na casa do cliente e entender o que ele quer, né? Falar assim, olha, quanto você pagou nessa torneira? Ou não, você vê ali uma torneira, tipo 5, 6, até 10 mil reais. Aí vai lá um vidraceiro e oferece o box de 800 mil ou R$1.000, né? Sendo que a torneira do cara, 5 mil reais. Pois é. Então, assim, aí eu falei, se cada 100 clientes, treinamento 100, 10% aprender, ele fala assim, é um projeto formiguinha, né? Isso. E nesses anos todos, você viu isso aí acontecer? Sim, esse projeto formiguinha funcionou. Sim, tanto que tem até áudios, vídeos do pessoal falando assim, obrigada, Ideia Glass, hoje em dia eu consegui trocar meu carro, consegui conquistar meu apartamento, né? Esse mesmo vidraceiro, ele mostra, ele tem fotos, fala, olha aqui, antes de eu comprar os produtos de vocês, aprender a vender, a instalar o produto, a valorizar meu trabalho, olha como era meu carro. Aí você vê a evolução, assim, né? Que antes ele tinha o carrinho, que ele abaixava os bancos, saía com o porta-mala aberto, carregando lá os vidros. Aí ele com a picape nova, todo feliz, adesivada, né? Com uniforme. E com certeza ele não vende a totalidade de obras só com esse box diferenciado. Mas ele oferecendo 50%, 60%, ele vende. Os outros 40% que ele falou, vai o mais simples. Mas deixou, pelo menos ele ofereceu, pelo menos ofereceu, então. Deixou a dona de casa escolher. Eu já tive casos na época que eu vendia perfis pela Olga, de visitar fora do estado, ou seja, está fora da fábrica, onde as coisas começam a dificultar um pouco mais logística. Queria oferecer um produto, falar, olha, esse produto aqui você vai ter um ganho, vários benefícios. Então, olha, ele é um pouco mais leve, então você tem uma economia de peso, ao mesmo tempo tem mais performance, mais resistência, design, isso, aquilo outro. E aí, eu falo de serralheria grande, indústria de esquadria grande. Falar, tá, e aonde eu compro? Não, comigo? Tá, mas e se matar uma barra? Onde que eu tenho? Não, aí você tem que, né, vai comprar, a gente vai ter lá na ocasião, vai ter no estoque, vai pintar, mandar. E não tem distribuidor? Eu falei, não. Ele falou, não, eu vou de Suprema. Eu vou de Suprema porque Suprema é o seguinte, se o meu cara da serra matar uma barra, ele me fala à tarde, quando eu levantar, eu passo na padaria, como um pãozinho, um pingado e peço uma barra da Suprema e levo. Ou seja, no sentido de, cara, qualquer lugar tem. Às vezes então, assim, essa distância, a geografia do país, ele também dificulta muito uma vez que você não tem. Que aí é o que você falou do investimento aí. Acho que a Ellie tem de sobra. A ideia também de ter os distribuidores ali para dar esse respaldo. Até porque muitas vezes a gente é cobrado como fabricante. O que tem de novidade, o que tem novo. Quando você lança o negócio novo, tem uma resistência de colocar. Exato. Assim, às vezes a gente bate muito papo às vezes com o distribuidor, que ele sempre cobra, principalmente em feiras. Ele entra lá para falar, qual é a novidade? Aí você chega empolgado. Fala novidade, né? Esse ano nós tivemos o Max System que a gente discutiu outro dia. Mas quando chega e é na hora de colocar, não coloca. Então, é meio assim. É claro, não todos, a gente nunca fala todos. A gente não tá mas vai nessa linha aí também, né? Agora eu vou defender meu barco aqui como distribuidor, tá bom? Você é a voz do distribuidor aqui. Porque a gente, o que a gente estava batendo papo, né? Entre a fábrica e o vidraceiro, existe o distribuidor. Sim. Então, assim, a gente entende a ânsia da fábrica de melhorar o mercado com produtos melhores, de querer inovar e tal. Mas a gente tem que entender o lado do vidraceiro também, que é quem está ali na ponta que recebe esse produto. Sim. Né? Então, assim, eu acredito piamente na teoria do Cadu em relação à educação, sabe? Quando a gente faz treinamento, Ideia Glass, a Ellie, a gente faz os treinamentos, o cara não vai. E é de graça. E vai ter comida. E é de graça. E é de graça, não e ele não vai. Entendeu? Aí você fala assim, mano, por que você não foi? Não, pra que eu vou lá assistir?
Mano, você tem que ir. Você tem que ir. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Tá bom, não trabalhe. Mas lá nesse treinamento, você vai entrar em contato com outras pessoas de outros lugares. Você vai entrar em contato com o cara da fábrica. Se você tiver uma dúvida, você já tira. Então assim, você vai começar a construir uma rede, sabe, de network que em algum momento da sua vida vai fazer diferença pra você. Entendeu? Mas o cara não entra isso na cabeça do cara. Então, senhoras e senhores, quando anunciarmos treinamento, vá. Independente de qualquer coisa. Vai tomar vá. um café. Vai pra tomar café. Porque senão volta bater naquela, papo. qual é a novidade? Aí você mostra a novidade e não usa. Então não Não adianta quando usa. você se propõe um Não treinamento usa. para ter conhecimento, né? Você isso. que faz essa parte tudo da obra, tudo. O cara não vai também, como que ele vai? Aí a gente entra também aquilo que fica a de gente mãos estava atadas, falando. né? Ah, você tem que oferecer pelo menos 3 produtos pro mesmo vão. Eu acho, se falar com o Rafael, Top. ele é capaz de oferecer 15. 15. Então, assim, 15. você tem níveis diferentes, mas por que ele é capaz de oferecer 15? Porque ele conhece Conhecimento. 15. Sim. Então, mas eu falo, mas você não pode ficar só no 1. Exato. Não pode. Então, É sua a gente obrigação, tá- pelo menos os 3. Justamente. Então, Pelo menos. e quanto mais você souber, mais, por exemplo, ele está aqui na frente, quanto mais ele souber que ele se estudou para aquilo, se dedicou àquilo, mais ele está ganhando. Exatamente. Mais ele está até tendo menos concorrentes, né? Porque você podia até ir nessa tem linha que ter assim até a também, né? sensibilidade de entender o cliente, né? É. Sim. Porque às vezes você vai aquela história, oferecer um produto que é extremamente mais barato, não tem nada a ver com o que o cliente quer e só vai te estragar na negociação. É. E você Tem que pensando primeiro que entender o que o vendendo cara barato quer. vai ganhar a obra. É E às justamente vezes o contrário, né? Exato, É. exato. Eu acho que todo mundo já Já passou né? por. Eu já De passei. oferecer preço mais Pô, barato. fui e perder a lá, obra por entendi que o preço. cara queria o baratinho e não tinha nada a ver com o que ele queria e perdi o negócio. Né? Você Como já às foi- vezes você erra a mão e oferece um produto que o cara também não quer, né? Ou seja, que ele não tem. Que a parte financeira está totalmente fora do que ele quer e você perde também. Principalmente o cliente final. Né? Por exemplo, falar que fechamento de sacada é estanque. Putz, aí o cara ele quer confusão pro resto da vida dele. É. Na hora Porque de vai ele vender. fala- Porque assim, o que ele vai acontecer? Você vai lá. Isso, eu já me deparei. Olha, isso aqui a própria norma fala. Não, mas o concorrente veio aqui, cobrou mais barato que você e falou que é estanque. Essa hora é hora de falar. Então faça com o Falei, rapaz. Até a dúvida. Ó, se quiser, eu problema posso. dele, né? Hein, se quiser, eu posso falar que é 99,9 estanque, mas 100% não posso. Ah, mas 99,9 é bom. Sim. Vai entrar 1.000 litros de água na tua varanda. Você vai reclamar comigo e falar, mas quanto caiu lá fora? Entendeu? E você realmente já saber explicar justamente isso. Uma coisa é estanqueidade. Exato. E outra coisa é vazamento. Então, eu posso garantir que eu vou fazer uma coisa bem feita, da melhor maneira. Outra coisa é que existe É a alguma coisa que vai estanqueidade. passar, Outra coisa é porque tem uma a escovinha do resistência. meio, Exato. o vento que tá. É isso aí, mas você tá sabendo explicar, né, cara? Exato. O Justamente. problema, às vezes, é a pessoa na ânsia ali de fechar a todo e qualquer Faz a custo. promessa e E às depois vezes não especifica o produto direito. Isso para o cliente final é complicado. E arruma É dor um de problema cabeça. pra vida toda, né? Exato. Principalmente essa parte de sacada que você trabalhou com isso aí. Tem muita gente que hoje deixou de fazer sacada porque viu que Muita dor de cabeça. muita dor de cabeça. É, Mas tem porque muitos que não querem, é observa isso. às vezes uma coisa que foi falada, não é Foi nem a falado. montagem, a instalação. Sim. Às vezes a hora de vender o produto não Sim. foi bem explicado. Fez, né? prometeu que não dá pra fazer. E aí vai ser cobrado a vida toda, né? É esse jeito. Gente, eu particularmente eu não sabia dessa, tá? Que sacada não era 100%. Não, tá de na norma, não é estanqueidade. estanque, não. Ela tem que obedecer algumas coisas, ou seja, ela tem que obedecer uma pressão de vento X. Você tem, é o que o Cadu falou, Temporagem. estanqueidade é uma coisa, infiltração é outra. Então o cara vai instalar. Eu não posso entrar água por baixo do trilho. Isso. Então ali tem que estar vedado. Eu não posso entrar água pelo parafuso que travou na alvenaria para não dar uma infiltração, começar a estourar revestimento e tudo mais. Mas a entrada de vento e água, a norma ela fala, não é estanque. E eu não E sou não nem- pode voar, então ele tem que aguentar uma pressão X de vento. Eu não sou nem técnico tudo, mas assim, se você imaginar que entre um vidro e outro tem uma escovinha, ou que hoje às vezes não usa nem Uma escovinha, usa gacheta de canaleta, silicone, uma canaleta,
de silicone e tudo, mas ali existe uma passagem. Sim. Então a força do vento, a velocidade, a direção dele vai passar alguma coisa. Então esse é onde ele fala, não é estanque total. Isso. O que não pode é aquilo virar uma cachoeira. Aí foi um problema de planejamento, entendeu? Mas estanque não tem. Não é. existe, E assim, pro cliente final, né, que é o leigo, pega esses ventos que deram aí esses últimos dias. Rapaz, fora é de assustador. série, né? É assustador. Você Assovia olha a varanda. tudo, né? Não, porque ela começa a dar um Começa a movimento que dá movimentar. pressão. E aí ele começa a movimentar os vidros. Parece que vai explodir, né? Se Aí não a foi norma. bem montado, então, pode ser. mas aí Foi. esse ponto, Exato. a norma tá lá. Ele tem que aguentar a pressão de vento. justamente. Pressão de vento é uma coisa, ser estanque é outra. E tem que ficar ligado nisso, porque me corrija se eu estiver errado, vocês que estão mais dentro dessa parte. Me parece que tem categorias, né? No sul tem uma categoria diferente, nível aqui região tem 5. outra. É região 5, aqui eu acho que é 3, São Paulo é 3, no Nordeste 1. Mas assim, hoje isso já tá tendo, tudo está sendo reestudado, né? Já tem algum tempo que até se trabalha com a pressão, com a pressão de segurança, que é um nível a Pega mais. esse nível maior, mas é justamente isso aí. E volta naquele caso, como é diferente, até o vento é diferente. Até o vento, em cada exato. lugar. Em cada As condições lugar. Sim. climáticas são diferentes. É, não, em e cada até lugar. a todo momento, por Tão exemplo, grande você que tem é. aí uma série de normativas aí que eles vêm atualizando isso, ou o caixilho, que hoje você pega, por exemplo, um caixilho com um peitoril fixo, você já tem que entender que aquilo tem que passar como se fosse um guarda-corpo. Então, as coisas vêm se atualizando. Sim. Outro alerta que eu quero deixar pra galera, e de novo, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, fica à vontade, é que, vamos supor, vou fazer um envidraçamento de sacada. Se aquele guarda-corpo onde eu vou ancorar o envidraçamento não estiver bem presinho, e mesmo assim eu fizer um envidraçamento por cima, porque fiquei com medo de dizer não pro cliente, a responsabilidade se torna minha de quem fez esse Também já está na norma, porque É você botou isso? a mão, a responsabilidade é A responsabilidade sua. é sua, isso aí tem razão. Tá vendo a importância de estudar norma, É gente? muito. Não, assim, Sim. botou. E assim, imagina que E maluquice. será que né? todos os profissionais que estão trabalhando do vidro conhecem a norma? Imagina. Cara, você vê cada coisa na rua, Isso meu que Deus dá do medo que céu. a gente tem, né, cara? Nem te contei, aquela vez que a gente encontrou lá em Penedo, eu fiquei numa pousada que tinha 15 de transpasse. Caramba. Sério, mano. 15 de transpasse, um negócio desse tamanho assim. Mas aí é erro brutal, né? Aí não é. Exato. Erro Mas brutal. existe bastante, Existe né? muito. Entendeu? Existe bastante. Então, mas é disso, exatamente disso. É tipo assim, um negócio tão primário, Sim. tão lá no... Que Mas a pode gente... falar, muito cliente leigo nem viu. Não, certamente Nem, essa pessoa não assim, sabe. a pessoa. Certamente essa pessoa não sabe. A gente sabe porque a gente olha e bate o olho e vê. Mas a pessoa não vai se importar. E ainda tem aquele argumentozinho, aqueles argumentinhos assim, não, botei um transpasse maior que é pra não sair água de Já sei, mas porque esse Agora cara- não vaza Uma mesmo. chance. Pelo menos tem um argumento, né? Pra justificar, né? Gente, vai ficar muito horroroso, assim, o É, box então, era esteticamente fica bronze, feio, tinha né? uma linha, assim, sabe, muito, muito, muito forte. Mas eu Muito queria saber de demais. vocês também, além desse papo gostoso, né, de troca de informação, que eu acho super bacana, como que vocês sentem o mercado daqui pra frente? Eu falando pelo lado da L Indústria, eu acredito que vai ser um ano melhor. Então a gente, justamente por isso, um ano... Primeiro que teve uma estabilidade agora um pouco mais política, não entrando também na política... mas assim, Econômica, mas teve, agora vai ter uma estabilidade, isso pelo menos é a nossa visão lá. Deve haver uma estabilidade, deve voltar um pouco as obras também. A gente está acreditando nisso, aumentou a gente até a produção. E os produtos novos também, ele acabam, que isso também é uma coisa interessante, se cada um olhar para o seu lado. Acaba agregando, porque se você tem uma diminuição em alguma coisa, de repente o produto novo compensa um pouco, então a L também está vindo com os produtos novos que uma compensa um outro. Mas Pra eu, dar uma eu equilibrada. acredito que volta a ter umas obras que o mercado vai dar uma reagida assim. Então essa é a expectativa da L, né? Sim. Torcer para isso daí. Deus Sim, cruzados. a expectativa que a gente tem lá. Ó, eu trabalho tanto na Olga Color, que atende, né, construtoras, serralheiros que trabalham com alto padrão, como atende também distribuidores, né? Trabalho na Claret, que atende o grande público de distribuidores, né? Que a maioria, Claret é Tempra, então são vidraceiros, né? O maior público do Clube Claret, né?
E assim, e também trabalho com a Ideia Glass, que também trabalho com outro público, que é maior, trabalho com borrachas, couve, silicone. Com quem que você né? não trabalha, Eliette? Diversificou Deixa eu bastante. pensar. Difícil. Diversificou bastante. Então, assim, eu vi bastante diferença, assim, tipo, clientes que vidraceiro que atende distribuidor. A Clarity atende distribuidor que atende bastante vidraceiro, né? Então, assim, teve bastante queda porque o distribuidor, ele tem muito só o perfil temperado, só tem o kit box, não tem igual agora que tem o AL, Max System, né? Pode ver, acho que você tá tendo até resistência no começo, porque é macio, é mais caro, é isso, aquilo, né? Então, Mas teve quem fica... uma puxadinha agora. Agora né? deu, sim, mas no agora, início, né? graças a começando Deus, a entender. Agora, tá deslanchou. começando a entender, por causa dos treinamentos que eu falo. Sim. Fábricas nunca desistem dos treinamentos. Distribuidor nunca desista do vidraceiro. Sempre insiste para ele vir tomar um café e do treinamento, que é muito importante. Então, assim, o público alto padrão, que atende o alto padrão, ele desde junho, julho, ele foi crescendo bastante. Que é o pessoal o quê? Que quer, olha, eu quero um produto diferenciado, que está entendendo o vidraceiro, o serralheiro, que está atendendo o pessoal com público diferenciado, né? Aquele distribuidor que foca só no preço, são os distribuidores que cada vez foram caindo mais. Você sentiu Então, uma queda aí? mas sim, eu falo assim, gente, eu atendo distribuidor que atende só o vidro e produto para vidro e produto mais barato, né? E o distribuidor que foca mais no alto padrão, atendo o serralheiro alto padrão, construtor. Então, assim, tá numa crescente o alto padrão. E aí, por isso que eu falo para os clientes, ó, coloca o produto diferenciado, investe no Agrega seu produto vidraceiro, novo investe que- no seu serralheiro, porque isso aí, se ele começar a investir cada vez mais, igual as fábricas estão fazendo, ele não vai sentir. Ele vai ter produto para atender o cliente, que é atender só o boxinho, né? O que a gente chama, lá em São Paulo fala F1, que é o boxinho, né? Frontalzinho, O 2 frontalzinho, folhas. né? 1 metro e aqui, 1,90 m. Aqui é 1,80 E 80, Lá em né? São Paulo é 1,90 1,90. Aí, assim, e eu falo para a distribuidora, coloca Max System, coloca sacada sem rolamento, coloca mais produto. Diversifica, né? Porque senão, se você ficar só atendendo um público, Você está na dependência só Na daquele dependência produto. daquele Se ele cair, se ele tiver uma queda de venda, você Sim. cai você seu cai faturamento, junto. né? Exato. E Você assim, é falou. nítido isso, assim, é nítido. Eu que trabalho com essas fábricas, trabalho com todo tipo de distribuidor, né? É nítido, assim, a diferença de quem fica só no básico e a diferença de quem está indo procurando diversificar, procurando treinamento. Assim, gente, fala assim, olha, o mercado caiu. Mas se você não for atrás de fazer coisas diferentes no mercado, você vai cair junto. Daqui a pouco não existe, como tiveram bastante distribuidoras que fecharam. Triste, Lá em São né? Paulo, que eu conheço, só esse ano foram 12. Jura? 12. Nossa, muito triste. Lá em São Paulo. As obras, você que faz a obra, tudo, Você que sentiu tá lá no aumentar, tá estável? A pergunta é assim, ó. E aí, tirando, não só eu, mas todo esse meu tempo aí de mercado, então eu acabei fazendo muitas amizades. Você não acha para contratar. Assim, hora ou outra, algum cliente meu do passado, na época que eu vendia a parte de perfis, pergunta, ó, técnico? Não tem. E se tiver algum, manda o currículo aí que tem emprego técnico bom. Rapaz, tem emprego para amanhã. Que obra tem. Técnico bom que estudou, Esse é o né? ponto. Não, às vezes não é nem né? que o cara estudou, mas ele tem a vivência, ele é um bom técnico, né? Não, Porque isso assim, que eu falo até aproveitou um treinamento Exato. Mas assim, um técnico, da... fazer um levantamento, uma lista de corte, um serralheiro bom, não tem. Cara, se não tem, onde esses caras estão? Estão trabalhando. Se estão trabalhando, não tem. Para contratar, tem que pagar mais caro. Tem um nicho do mercado aí que tá rodando, né? E a todo momento, hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com um amigo que roda aí o Brasil. Cara, esse nicho de um padrão que quer um produto diferenciado, que não quer ficar com golds e supremas, que não quer fazer o box padrãozinho, que quer coisa diferente... Tá bombando. Os caras querem contratar e não tem. Não, é assim, ó, simples assim, não tem. A rentabilidade é a mesma? Pode ser que não. Mas não falta serviço. Para um certo nicho aí, pelo menos assim, o falar de muitas pessoas, isso de várias regiões do país, não falta. Sim.
O que falta, até é um pouco do que a gente está colocando, às vezes é de ter mais opções de produtos diferentes. Assim. E aí essa galera que está reclamando que não tem o serviço, querer vender algo melhor. Porque vai ver, eu falo que o boca a boca, assim, ó, tem um treinamento, eu volto nos 10% que aprenderam, que começaram a instalar, né, o que a gente deu treinamento, dali dos 10% vai o boca a boca. O outro vidraceiro que não quis ir no treinamento vai falar, nossa, o que aconteceu com o João? Né? O que aconteceu com ele? Nossa, ele faz a mesma coisa que eu e tá com um carro desse, que ele já olha o carro, né? Que logo de entrada olha o carro. É o parâmetro, é o termômetro. Então, por isso que eu falo que assim, tem gente que fala, não, eu já ouvi muito isso, porque eu tô nas fábricas, né? Aí o cliente ou o distribuidor fala, não adianta, esses caras não vêm. Não desiste, eles vão vir. E se ele não vir no dia que a Hélio, a Olga, ou a ideia deu treinamento, ele vai ver o que foi. E vai ver que o outro conseguiu melhorar ali, né? Outro. Então, assim, eu falo que não desistir, vai demorar muitos anos para, né, até fazer, mas não desistir deles, porque o boca a boca do lado, ele vai ver, vai começar a falar, nossa, eu não fui naquele treinamento, olha, ela insistiu para eu ir e eu perdi. Olha meu amigo aqui. Mais olha uma vez fica a dica pro vidraceiro. Quando for convidado, Serralheiro, vá conhecer. Vai, né? vai tomar um cafezinho. Vai, vidraceiro. Tem que ir, gente. É aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Cara, esses dias eu recusei um trabalho porque era até de uma amiga que ia ajudar na escola da filha. Era uma coisa particular. E aí eu falei, mano, eu não consigo te ajudar. Era temperado, eles iam reformar o banheiro da escola, tinham várias portas. E ela queria colocar a porta de vidro temperado no banheiro, sabe? Que tem aqueles nichozinhos do banheiro, cada banheiro tem sua porta. Só que ela falou assim, Stephanie, precisa de uma película branca pra poder não ficar transparente, pra dar privacidade pras pessoas. Eu falei, mano, quem coloca a película? Quem coloca? Não sei. Não sei quem coloca. Liguei pra 2, pra 3, ninguém coloca a película. Pronto, perdi o trabalho. Falei, amiga, não consigo te ajudar, você precisa contratar outro. Porque o cliente, ele não quer película com um, vidro com outro, alumínio com outro. Ele quer a solução, entendeu? Sim. Então eu falei, amiga, não consigo te ajudar, manda pra outro. Porque muitas vezes é difícil com um, imagina você ter que dividir em 3, 4 profissionais, não acaba nunca a sua obra. Exatamente, né? Não dá. Já tá escolado, né? Não, e aí em algum momento pode ser que um vai empurrar pro outro. Porque aí vai pôr a película, tem um risco embaixo da película. Quem foi? Foi a fábrica, foi o distribuidor, foi o vidraceiro, foi o cara que aplicou a película. Quem foi aí? Você não acha o responsável Você não aquilo, acha né? o pai da criança. Exatamente. O cliente não acha o pai da criança. Então, tem muito disso mesmo. Sim. Eu tenho um amigo que é designer de interiores. Inclusive, o episódio deles foi ao ar esses dias. Que ele fala o seguinte. Quando o vidro chega na obra, o cliente já está tão estressado, porque ele já teve que lidar com o pedreiro, ele já teve que lidar com o cara que pintou, com o eletricista. A gente sofre, a gente é o último da fila sofre. A gente é o último da fila. Então, o cara já vem pra você armado. Sim. Se você não tiver jogo de cintura pra lidar com aquele cliente que veio armado, sim, irmão, não é nada com você, né? É não tudo que ele passou ali na obra e aí vai tudo pra você, né? E muitas vezes até me falaram também, ele tinha uma expectativa de gasto, acabou gastando um pouco mais. E aí também ele quer espremer no final, né? Quer apertar e quer produto também, pior pra caber no bolso. Então são os dois lados. Ou ele quer espremer, ou ele tomou tanta, né? Ou ele quer as duas coisas. Ou ele quer as duas coisas, Cadu. Ou os dois, que é pior até, que já são as duas, né? Então, aí surgiu a ideia da gente, já tô dando até spoiler aqui, a gente vai trazer aqui no programa psicólogo pra conversar. E é real, cara, porque assim, como lidar com a sua frustração, porque você tá na obra. Aí o cliente está te pressionando. Cara, é bizarro o controle emocional que você tem que ter para você não ceder ao cliente. Você tem que ter aquele controle de não ceder ao cliente. E aí você tem que alinhar as suas expectativas, as expectativas do cliente, a ansiedade dele de ver a obra pronta. Então, assim, a cabeça do prestador de serviço tem que estar alinhado. Porque, como ele já vem armado, na hora que acontece um BO na obra, o cara explode. E ele explode com você, não com o Cadu. Não tem nada a ver com o Cadu. Tem a ver com a frustração que ele está vivendo naquele momento. Entendeu? Sim. Então, assim, o que pode na obra, afinal de contas, né, cara? Porque
É um mundo a obra. Eu acompanhei bastante o Ricardo, que é meu amigo, né? Ricardo Câmara. Ele vai estar aí amanhã. Ah, é? Aham. Pô, legal, não sabia, não tô fazendo propaganda, mas é um cara que merece muito. Merece muito. E ele fala um negócio assim que isso ficou. Eu fiquei sempre com isso na cabeça, assim. Que se o vidraceiro, porque ele passa por tudo isso daí, né? Então, e o cliente final teve muita experiência ruim com tudo, com o gesseiro, com o cara que coloca o piso, com todo lado, né? Falou, se o vidraceiro, ele soubesse portar, sabe? Só uns lances psicológicos mesmo, não fazer sujeira, tirou o negócio do lugar, devolve no mesmo lugar. Sim. Falou que vai sair às 3, sai às 3. Não Deixa peça limpa a nada, casa. não peça uma caneta, leve a caneta, leva a sim. sua... Se você só fizer isso, aquele cara que já veio armado, ele começa a se desconstruir no meio do caminho e depois acha que você é um anjo, porque ele fala, não é possível que o cara realmente fez tudo. E se você for parar para pensar, é muito simples, é só fazer o que você prometeu no prazo e da maneira correta. Sujou, limpa. Limpa, sim. Mas parece que não São os consegue, cuidados. São poucos. Você que faz a Você quer obra, um é isso aí. negócio, um negócio que eu Você deve carrego ser no carro. atento com isso, aquele né? Propé. Barato. Propé, Paga 20 é, reais, vê outro dia. vê um Essa era do saco Propé. desse tamanho. Você pega aquilo ali, ó. Psicologicamente é O lindo. cliente abriu a porta, você bota ali no pezinho antes de entrar. Ele fala um negócio que é sensacional. É maluco que quando isso. vocês, né, o cliente final faz a obra, você está fazendo obra na sua casa lá, faz a obra final, você pergunta, ô, seu João, tal, só para saber que horas mais ou menos o senhor sai daqui. Na verdade, ele está falando, que horas você some da minha frente. Some daqui, não quero mais Porque te você tá ver. cansado. Já vieram 20 aqui. Justamente. antes de Mas você tem dois Se problemas. você Tem só a que hora chegar você com o chega carinho também, do né? Propé, meu Sim, Deus do céu. sim. Como isso já deve É maluco. desestabilizar a pessoa, Sim, né? sim. Exato. É alguns investimentos poucos, assim, o Propé é um. Pequenos. Ah, A própria você vai manta da ô, Ideia você- Glad, da Ideia Isso, Glad, eu a ia Luana. falar. Ô, você vai fazer um orçamento. Ele- Tem algumas trenas a laser baratinhas, só pra fazer o orçamento, É. porque pra bendição final eu não confio muito não, mas enfim. Mas pro orçamento, o cliente também já olha e fala, Claro, nossa, diferente. São pequenas Caramba. coisas. E te Sim. facilita também, faz mais rápido. é isso. Mas é isso daí. Se São você detalhes. só fizer os detalhes, eu acho que você já diminui esse estresse aí. Não, se você fizer muito. o básico, O básico, você né? já se destacou do monte, Isso. assim, de um monte. Porque, e assim, o vidraceiro, ele tem que saber cuidar da saúde dele, ele tem que saber cuidar da saúde financeira e jurídica dele também. Sim, Que é o sim. que a gente estava falando antes. O cara não sabe a norma, aí coloca um envidraçamento sacado em cima de um guarda-corpo bambo. Ele vai ter problema. Vai. E quem é que vai segurar o problema vai ser ele. É, já porque começou ele logo, não não. sabe a norma. Então, assim, mano, você precisa ter cuidado com você. Sim. Entendeu? Sim. Você vai de chinelo pra poder instalar qualquer coisa, sei lá, um box na casa da pessoa. Espelho que quebra, Um né? espelho quebra, o vidro poca e tal. Mano, é o seu pé. Se você não tem cuidado com você, irmão, você não vai ter Como você cuidado vai com o poder cuidar o outro? cliente. Não Sim. Você não consegue, tem né? como. Então, E aí joga todo mundo depois na mesma bacia lá. Vidraceiro. E esse é o problema. Ah, o caldoeiro. Porque que é pessoa- É o eroseiros, são E terríveis. muitas vezes aquele que faz correto tá nessa bacia. Você Essa vê a bacia, bacia, sim. mas é normal. Sim. Porque, eu vou te falar, é muito fácil do cara ir, receber, não entregar ou fazer besteira. Ele pega, tira o chip, joga fora, bota Mas acho- outro e segue o jogo. Assim, e aí, a galera séria, que tem muitos, sim. acabam que ficam naquela bacia. Sim, Sim. sim. E isso trouxe um problema para o distribuidor, que você acabou de falar. Porque o público, o consumidor final, ele tá tão saturado de maus serviços Sim. que ele não confia mais em dar o sinal na mão do cara. Exato. Aí o cara tem que Você já abrir teve mão muita experiência disso. ruim, né? O cara tem que levar o cliente dele dentro do distribuidor. Pro distribuidor, para ele comprar do distribuidor. Sim, O e- problema disso é que da próxima vez que ele precisar de vidro, ele não vai no cara. Vai Ele vai no direto. distribuidor. Exato. Sim, E sim. Porque depois se eu posso esse- comprar no distribuidor, no atacado, eu vou comprar no E varejo? depois, eu já vi Pra isso quê, daí. né? E depois esse profissional, esse vidraceiro, vai reclamar com o distribuidor, com Comigo. você no caso. Comigo. Mas ele mesmo levou. Levou Ele e ensinou o mesmo caminho. O cliente já ensinou o caminho, né? Ensinou E eu o não caminho. posso dizer não pra essa pessoa, porque o dinheiro dela é igual ao seu. E outra, não Perante sei nem a se lei, por lei você pode falar não. posso, né? é contra o PROCON. Acho que nem por lei você pode falar não, você eu tem sou que vender, né? Sim, É, sim. Mas Nossa. aquela pessoa nunca entraria ali. E Porque é uma loja especializada para o profissional, né? Ele já nem Exatamente. ia entrar ali. Mas uma Exatamente. vez que ele teve dentro, que ele viu o caminho, não vai deixar de ir. Exatamente. E outra,
Que a gente tá falando também, muitas vezes ele confiou no cara, em outro que seja, deu e não teve produto. Ele falou, não vou cair 2 vezes no mesmo golpe. A gente não vai generalizar o setor. Ah, eu ia falar, sim. lembrando que a Não é gente não isso. tá falando de todo mundo. De todo pelo amor mundo, de né? Deus. Mas a são grande os- maioria não é assim. Sim, a são maioria- os poucos é que forte. estragam Sim, todos, mas né? é o que o Rafa falou. É um que faz e o resto vai paga. virando. Sim. Não tem Todos jeito, pagam. ainda mais porque assim, quando faz, normalmente a experiência ela é muito ruim. E cara, essa experiência muito ruim, ela propaga de um jeito assim, Traumatiza. absurdo, né? Sim. De um jeito absurdo. Você vê às vezes queimar produto, volta à história do treinamento. Queimar produto porque assim, você foi lá, você fez o manual, você orientou, você estava à disposição lá no cafezinho da manhã para treinar o cara não foi. Mas ele comprou o produto, instalou do jeitinho dele, ou deu aquela jambreada, deu aquele ajuste técnico, às vezes as Tacou obras silicone. pedem e tal. A obra não dá não dá no parafuso, vai no silicone, dá no prego, vamos no prego e vambora. Aí dá pau, queima o produto. Aí ninguém sabe por que não vende, por que não emplaca, porque fica no distribuidor, por que na fábrica não vai. E isso você falou, cara, a gente passou por isso muitas vezes. Porque muitas vezes o cara montou errado por um faturamento, falta de conhecimento, tudo. E aí depois ele fala mal que é o produto. É. E vários lugares a gente teve que ir numa Sim, obra pra sim. mostrar que quem errou foi Foi um. Não, porque Sim. a história, né? Pessoa Um que bom não produto foi, né? mal instalado Justamente. fica... E não querer dizer também que a gente acerta em tudo. Sim. Não, mas quando a gente erra, a gente tem a consciência de corrigir. De tudo. corrigir, sim. Mas assim, a maioria das vezes você queima um produto Porque não excelente sabe que não instalar. sabe usar. Não sabe Gente, usar. vamos na simplicidade. Um dia desse eu recebi um e-mail de uma cliente desesperada porque ela instalou na orla de Copacabana, numa cobertura, espelho na parede, colou na varanda, área molhada, espelho na parede. E na época a cliente falou, a vidraceira falou, a empresa falou, olha, não me responsabilizo por essa instalação, espelho não é material de área externa, você vai ter problema. Dito e feito, o que aconteceu? O cliente teve problema. De quem que foi o pepino? De quem instalou, De quem cara. instalou. De quem instalou, Sim. não tem jeito. Se você botou sua mão pra fazer, você vai ser o primeiro a ser acionado quando aquilo ali der ruim. Sim, sim. Você sabe que tá errado, você avisou o cliente que tá errado, mas na hora, irmão, o cliente não quer saber. Não quer Ele quer saber. saber do problema dele resolvido. E aí você que se lasca. Olha o Sim. prejuízo, espelho de 6, um paredão. Ai, Jesus, coitado. Mas é isso aí. E aí eu fiz o e-mail respondendo, mandei todas as normas para ela, que falava sobre espelho na área externa Sim. e tal. Ela, mas eu já mostrei. Eu falei, pois é, irmã, nem que você tivesse feito ele assinar um contrato. Você tem que se responsabilizar. Você falou. Esquece. Sim. Tem jeito. É E isso. você falou de cliente final e até o distribuidor está acontecendo muito, porque assim, igual eu tava um dia no distribuidor lá, né? E eu vi o vidraceiro não, o cliente final chegando, né? Aí o próprio distribuidor falou assim, mas você é cliente final, né? Como você vai instalar? Eu não quero saber mais de vidraceiro da minha casa, não. Eu olhei no Google, no YouTube e aprendi. Eu vou instalar meu box. A nossa raça, Então, mas mas tem muito. mas e, é assim, onde- e a gente não é organizado. Então, mas é onde a gente tinha que começar a mudar. Tô falando projeto, não volto naquele tema. Você foi falar, você tem uma situação, que é um vão. Visita técnica. E aí ele vai fazer, tá bom, eu vou fazer o projeto pro senhor. Faz 4, 5 opções de vão, sei, tomou tempo, mostrou conhecimento. Sim. Então, esse cara tinha que cobrar. Então, mas aí Diferente ele tem daquele que que, agregar. só leva um negocinho e fala que custa 100 reais. Mas aí ele tem que agregar, Tinha que começar Cadu. a fazer isso daí. Por exemplo, se o cara... Eu sei que é muito tópico, gente, mas olha só. Beleza, vou cobrar a visita técnica. Vou fazer o seu projeto. Mano, faz um 3D. Juro pra você, é muito fácil. Não é, mano, é bobeira. É muito fácil fazer um 3D. Então, assim, vou fazer um 3D. É outro papo, irmão. É outro papo. Se você entra num condomínio na Barra da Tijuca, que você chega com um 3D Já de faz planejamento, diferença. Sim. esquece. A gente sabe que é aquela coisa dos públicos e tal. Mas, cara, você tem que saber atender o seu cliente segundo o nicho dele. Sim. Entendeu? Se o cara que tá ali e tal, apertadão, mano, só preciso fechar essa janela aqui e tal. Beleza, vou te atender também, sabe? Mas você chega, fui chamado pra fazer um orçamento lá na Barra da Tijuca, pá. Cara, vai na moral, vai armado, entendeu? Sim, Cliente não vai tá armado pra preparado, te receber? sim. Também Vai tem que armado também, contra-ataque, cara. né? Sim.
Não, eu falo o lance de cobrar, sim, porque eu vejo até o lado do distribuidor, É o isso seu. que eu ia falar. Quantos você acha, né, que entra na sua loja, você sabe? Nossa, muito. Que chega com um projeto, eu queria fazer um orçamento, aí vocês fazem o orçamento, muitas vezes você fazia o projeto, que ele chega só com o vão, daí ele pega aquele projeto já mastigado, pronto, vai no vizinho e cobra, que tudo bem, é o mercado, Sim. vai onde ele quiser. Sim. Mas se você cobrasse por aquilo, só que fizesse um projeto como a gente falou, oferece também coisas diferentes, faz 2, 3 projetos para um negócio, dá um negócio melhor e cobra ali R$100, que seja 50, 10, não me interessa quanto quer. E fala, mas se fechar comigo aqui, a gente devolve isso daqui. Pelo menos, você se dedicou, ganhou o seu dinheirinho também. Sim. Só que eu já vi muitas vezes falar, pô, o cara já é difícil vir, se eu cobrar não vem? Vem. Bom, Vem. Vamos lá. Comece Você devagar, com 10, 20 Sim, reais. mas até os próprios treinamentos, a gente até fala pro distribuidor, cobra o dia do treinamento, porque se o e depois ele gasta com produtos, né, Isso, na você empresa. tá devolvendo. Porque aí, se ele pagou pra estar ali no treinamento, ele não vai faltar. Não. Então eu falo, gente, pode cobrar R$50, E R$100. o mais interessante é o seguinte, muitos que às vezes podem estar ouvindo vão escrever lá nos comentários. Baixar hater aqui agora. Não hater, mas fala, pô, Cadu, caramba, legal que você fala, seria a maravilha, mas não rola. O mercado Mas é ninguém diferente. tentou fazer isso Sim. daí. Não, se for ver, Ninguém o tentou. cara, quando tua máquina de lavar, tua geladeira dá problema, a primeira coisa que você fala, olha, custa R$30, Aham. se fechar comigo, Cobra eu vou dar o visita. desconto. Acabou, Cobra só visita. isso. É uma galera mais organizada, viu? E o cara tá fazendo a visita técnica, né? Cara, Sim, mano, sim. o que eu pego de vidraceiro... Cara, a gente... Não tô reclamando do trabalho, tá? Porque a gente tá ali pra prestar o serviço mesmo. E assim, não tem preguiça. Isso não é uma questão de preguiça, isso é uma questão de conscientização. O cara, ele não faz a conta do orçamento dele. Ele pega a obra, manda pro distribuidor, assim, ó, preciso de um box F1, kit tal, não sei o que lá. Aí eu faço a conta e mando pra ele dar o orçamento pro cliente dele. Pô, Sim. não existe. Você tá Só que entendendo? por isso que Sim. você devia cobrar Então- pra isso. E melhorar até essa resposta sua pra ele. Cara, Mas cobrar. é muito complexo. Porque é complexo. engraçado, parece que o que a gente fala aqui é meio utópico, mas eu tive aqui outro dia, até sensacional estar aqui de novo, obrigado de novo pelo convite. Mas a gente bateu um papo desse negócio de oferecer mais e eu já tive retorno de vidraceiro me mandando, falando, cara, vendi um negócio diferente E porque eu ele tem ofereci provas, 3 sabe? produtos. Ele mostrou o áudio. Não, então isso é Sim. muito Provas. legal falar. Então, mesmo para aquele que está ouvindo a gente achando que é utópico, não é, cara. Pode ser que não seja tudo que dê certo, mas não é utópico, Não é. entendeu? Se a gente começar até a mudar até isso, cobrar um orçamento, cobrar uma consulta técnica. Cara, Uma visita, aí- né? Uma visita. Até pra quando você não Mostrar chega lá, conhecimento. o cliente fala assim, bom, veja bem, eu tenho aqui 20 orçamentos, É. meu amigo. Quando não te chama paga, junto de paga, outros paga 20 vidraceiros, visitas. né? Justamente, aí ela não vai fazer isso, É. entendeu? Quando não te chama Até junto, isso aí você aí tem começa a você e melhorar. mais uns 3 ali esperando pra dar orçamento. Situaçãozinha Nossa! Só que a gente tem que começar a melhorar, né? Bom, o intuito sempre é esse, tá? Sim. Discutindo para continuar a Sim. melhorar, né? E assim, não que a gente seja melhor Não, e tal. nunca. Dentro do nosso serviço de distribuição, a gente enxerga os nossos problemas, a gente sabe que a gente tem que melhorar. Mas é uma melhora gradual, não tem como. E a gente entende isso. Mas é o que a gente estava falando ali fora. Mano, se hoje você vai fazer a sua instalação do seu box e tal, é humilde, é corrido, é fretado que você tira... Você tá numa fase, você tem que entender que aquilo ali não pode ser sua Passageiro. realidade para sempre. Sim. Entendeu? Mesmo que você continue ofertando, queira ficar dentro do mesmo nicho, Ótimo. tá bom também. Mas você tem que entender que aquilo ali não pode ser o seu para sempre. Tem que ser uma fase. Senão o mercado vai te engolir de alguma Engole. forma. Sim. Não tem Engole. jeito. Entendeu? Então, É É igual isso. antes, né? A pessoa colocava o quê no box? Antigamente nada, depois começou com cortina, Justamente. depois da cortina veio pro box de acrílico, hoje tá no box de vidro, né? sim. E assim, E vai. teve uma transição, Uma nada é de transição. uma hora pra outra. E se a pessoa né? ficasse só lá na cortina ou só no box de acrílico? Exato. Ia ser engolido, Era né? parede, né? Também teve uma época que na arquitetura era parede. Gente, como usavam parede? É um negócio bizarro. Que é uma parte parede ali, É, verdade. não né? teve. Sim. Gente, olha como a gente evoluiu. Mas é o que você falou, são 60 anos, né? Sim. Lá na década de 60 usava-se muitas paredes. Aham. A gente está em 2023, nossa, Sim. 80 anos de 80 diferença. anos. Não,
Não. 60 anos. 60. Minha matemática aqui. Eita, Lelê, mas Eu fui é isso aí, junto na 60 anos. soma. Muito tempo, tem muito, É muito tempo. Ai, ai. É evolução, cara, Mas evolução. muita evolução mesmo. Você tem que perceber essas evoluções. É né? isso aí. Tem que estar sempre aí. Rafa, se você pudesse deixar agora assim, uma dica pra galera que tá em casa do que não fazer na obra. Porque, afinal de contas, não pode tudo na obra, né? Não. O cara que tá começando, que quer crescer, que quer atingir o público que você atinge, que é alto padrão, o que você falaria assim pro cara, esse é o caminho aqui. Manda aí a dica. É até um pouco do que nós já falamos, né? Conhecimento, né? Levar opções aí para esse público que ele quer fechar um buraco, né? Então, levar opções, o zelo, né? O zelo, normalmente o cara tá morando, já dá um exemplo, ou o cara tá morando e tá trocando um box, um espelho, alguma coisa, ou é a reta final, ele já tá daquele jeito, então o zelo e o comprometimento. Marcou, vai. Essa história de marcar, Cadu, pior do que a história do sair é o chegar. Meu amigo, se é 9, é 9. Não é 9h30, não é 10. Chegue às 9. Então, assim, esses 3 pontos aí, o cliente, o comprometimento com o horário ali, o zelo com o do próximo ali e levar informação. Esses 3 pontos aí é para ter sucesso, não tem jeito. Tá certo. Top. E você, Eliette, deixa aí sua dica pro mercado vidreiro. Pro vidreiro, pro distribuidor, pro vidraceiro. Pro mercado. Não, o que você acha que tá faltando no mercado? Olha, o que tá faltando no mercado ainda, o que eu bato bastante, que é o que são as fábricas estão fazendo hoje. Que é treinamento. Treinar a equipe de vocês também, dos distribuidores, né? A equipe para ela saber passar também pro vidraceiro, Sim. né? Treinar os vidraceiros, né? Ter produtos, sair da briga de preço. Porque você trabalhar só com preço, eu já trabalhei lá no começo em outras empresas que eu só queria saber preço. Só que aquele negócio de você trabalhar só com preço e não valorizar o seu trabalho, o seu produto, te dá muito prejuízo. Sim. Porque eu focava muito, não, porque quero atingir esse cliente aqui, que é preço, mas depois do retrabalho. Então eu ficava o tempo todo só fazendo retrabalho, isso atendendo o distribuidor. Imagina o distribuidor que está atendendo o vidraceiro, o serralheiro e o cliente final, né, ali na ponta. Sim. Então, quando eu saí dessas empresas que eu trabalhei, que ficava focada sempre em preço, eu acho que eu comecei a crescer, né? Eu comecei a vender mais e focar em vendas, em atender o cliente cada vez melhor, com produto de qualidade, né? E aí parei de ter aquela dor de cabeça que era toda hora, você vendia alumínio, ou vidro também, né? Eu vendi uma vez alumínio, olha, 30 dias para entregar e tal. Aí vinha com problema, descascando e tal. Aí eu ficava 3 meses trabalhando naquela venda. Nossa. Que já entreguei Terminar, há 30 dias. né? Então eu não conseguia fazer novas vendas. Porque eu estava resolvendo o tempo todo o quê? Troca, né? Tem que ir lá ver, tirar foto, tem que trocar. E aí a fábrica não ia. E hoje não, hoje eu foco em vendas e atender bem o cliente. Sim. Não fico focada em problemas. Sim. Então foi quando eu comecei a decolar. É isso aí. Eu costumo dizer lá para o meu time de vendas o seguinte: se o seu diferencial sempre for preço, você sempre vai ser trocado por preço, reais. sim. Esquece. Sempre vai Sim, ter na alguém mais época, barato, né? Sempre. na época lá que eu comecei há 16 anos atrás, o pessoal trocava você por causa de 5 centavos no quilo de alumínio. 5 centavos. Isso é um absurdo, essas É trocas. assim, gente, e trocava mesmo. Então, assim, você ficava ali correndo, Desabafa. né? Senti que ele deu uma... Não, porque Mas eu sofria muito isso. Nas épocas de vender barro, eu sofria muito isso. Nossa. Por causa de R$1, por causa de 50 centavos, por causa de... Hoje eu olho na ele- composição para vender pro cliente final, assim, não é R$1 aqui ou ali que vai me matar. Mas a prestação de serviço, eu ter um produto melhor, com uma velocidade maior, pô, isso daí não E tem os- preço. Muitas Aí vezes eu não é penso- levado em consideração. Sim, isso. não é Cara, e é levado em bem Só consideração. vê o valor. né? Valor. Porque você vai gastar 10, 15, 20 reais Aí a eu- mais num box, isso não reflete nada na frente. E aí o cliente, o distribuidor falava assim, não, mas, ou mesmo o serralheiro, né, que comprava, falava assim, não, mas você tá falando de 5 centavos, mas você tá falando de 10 toneladas, de 15 toneladas, ou 20, ou que for 5 toneladas, faz as contas. Aí eu falava assim, nossa, é verdade, né, porque eu também tava aprendendo ali, né.
Aí eu falei, faz as contas, olha quanto que é. Aí eu entendi o cliente, mas depois eu ficava falando assim, você tá fazendo as contas de quantas vezes veio aqui o seu serralheiro, ou né, quantas vezes ele veio aqui trocar esse produto que você quis economizar 5 centavos no quilo, 10 centavos no quilo. Então, assim, ele também não enxergava que ali no estoque dele, de tanta troca que ele fazia, tinha mais sucata, né, do que o produto para atender o cliente. Então, assim, eu fui mudando, né? Eu falei assim, não, fui aprendendo, sim. Então, assim, eu falei, gente, então aí o distribuidor, ele fala pra ele, ó, gente, eu não hoje... mas seu preço é alto. Não, eu tenho qualidade. Eu tenho qualidade, eu te atendo rápido, eu vou te atender sempre. Né? Então, meus clientes sempre falam assim, nossa, Eliette, ela sempre atende. Eu atendo. Quando eu vou falar do meu produto, eu falo que, assim, eu atendo, eu não vou te deixar na mão. Se acontecer algum problema de processo, pode acontecer no meio do caminho, mas eu vou sempre estar te atendendo. E naquela época lá, eu estava sempre deixando o cliente na mão. Porque mesmo quando ia a troca, aí tinha que vir a troca da troca. Então, você vendia uma vez e para ficar ali toda hora voltando. E aquela pressão de ter que vender de novo. De ter que vender de novo. Ter carga para poder ir a troca. Então, preciso, vendia né? uma, fornecia 5 vezes, olha só. Meu pai então, do céu, que loucura. E você, Caduzinho, palavras finais. Falaram tudo, eu resumo. Acho que é a união de tudo isso que eles falaram, né? Ter conhecimento, ter comprometimento também. A gente falou disso daí bastante hoje. Acho que entregar o que você prometeu, né? Exato. Acho que isso é o básico. Acho que fizer as coisas mais básicas, né? E principalmente oferecer produtos, né, novos, melhores para valorizar, para ganhar mais. Acho que eu falei, são coisas simples, não falamos nada do que é uma coisa que é impossível. Sim. É fazer, acho que o que está combinado, né? Isso daí. É bem simples. E se a gente conseguir aplicar isso em qualquer coisa que a gente fizer, qualquer coisa, não é nem no trabalho, no que você quiser na vida, entregar o simples, ser comprometido e fazer, você vai ter resultado bom, não tenho dúvida. Concordo. Não tenho dúvida. Não que não vai ter erros, não vai ter tropeços, isso acontece, mas eles vão ser resolvidos mais fácil. Tenho certeza disso aí. Com certeza. E quando a gente fala assim, quando fala, olha, gente, não é todo mundo, mas as pessoas que não são assim, eles sabem que eles não são, que eles não estão, né? E quem é assim é bom ouvir para ele tentar melhorar. Então, quando a gente fala, não é porque a gente está falando apontando o dedo e nada disso. Não. Então, a gente está falando, gente, vamos melhorar. Que a gente tem que trocar. Sim, vamos melhorar. Então, assim, quem está ouvindo a gente sabe que, não, eu estou sempre atrás ali. E realmente, o que ela falou, o que ele falou, olha ali como eu melhorei aqui. Então, eu vou atrás de melhorar cada vez mais. Você tem quantos anos de mercado? 16 anos. E você? Eu desde 2002, 21, né? E você? 15 também. Então, senhoras e senhores, não tem. Se for da soma, né? 21, puxando 15, a sardinha 16. tanto puxando a sardinha para as fábricas, para vocês distribuidores, assim, né? Não troque um bom parceiro por causa de 5, 10 centavos. O ponto é assim, quando você põe, quem pega para fazer conta na hora de vender, que seja o box lá, que vai sobrar os R$100, não vale trocar o parceiro bom, que a hora que se precisa, ou vai ter uma... Porque assim, né? problema, suporte, olha, né? assim, de verdade, obra, problema vai Normal. ter. Isso é normal. Infelizmente, tem que dizer que problema vai Vamos acontecer. normalizar os problemas. Sim. Mas a forma que você vai resolver, o respaldo que você vai ter ou do teu distribuidor e o distribuidor das fábricas, aí é o que vai mandar para resolver o dia a dia aí do contrato, né? Com certeza. Gente, amei nosso papo. Eu acho que rendia mais uns 5 episódios. Tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3 e lá vai. Agradeço também. É um prazer estar com eles. Além de tudo, são meus amigos pessoais também. Então, um prazer estar com vocês aí. Caduzinho, muito Está bom. só aprendendo também sempre. Obrigado você de novo aí pelo convite aí, viu? Obrigada, Eliette. Obrigado, Rafa. Gente, esse povo despencou de São Paulo. Não tô acreditando aí que vieram, gente. Estou muito feliz. Muito feliz. Obrigada, assim, pela... sabe, foi pronto, sabe, Cadu? Eu falo, vem. Não teve, não. Eles, são comprometidos, olha aí. Sim. Você viu? Isso é um exemplo já de comprometimento. Muito obrigada. Realmente, isso vai fazer muita diferença. Espero que vá fazer diferença na vida da galera, do setor, tudo que a gente falou aqui. Não acredito que seja nenhuma novidade, mas precisa daquele startzinho, né? Exato. Precisa de alguém falar. E a gente precisa estar sempre lembrando também, né? Sim. A gente se perde também no caminho, volta de novo. E às vezes você tá sozinho, eu já me peguei nisso, assim, será que sou eu já
cheguei pra ela e falei assim, meu, eu acho Será que que o problema sou será eu? que o problema sou eu? Ela falou, Sim. não é. E deu ligar pra ela, aconteceu assim, o problema sou eu? Não, cara, não é que não é você, é que é o normal do mercado, muitas vezes, mas não é não, fica tranquilo. Eu sou muito chato, não. Acontece, é que esses arquitetos é assim mesmo. Gente, mais um episódio do Que Pode na Obra, ficando por aqui. Peãozada, foi muito bom ter você aqui com a gente até agora. Muito bom, Pessoal passando aqui dando dando tchau. Tchau. Peãozada tá tudo ligado aqui. Você vai ficar de fora? Vai não, vem com a gente, tem muita coisa boa por aí. É isso aí, galera. Obrigada por ter ficado até esse momento nesse vídeo. Vou deixar o arroba dessa galera linda aqui embaixo pra você buscar, pra você compartilhar, pra você seguir, tá bom? Aproveita e já comenta aqui esse vídeo, tá? Que não te custa nada e vai me ajudar bastante. É isso aí. Beijo. Até o próximo. Tchau. Obrigado. Valeu.